mensagem de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Agora no versículo 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus, melhor dizendo, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura treme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a casa, e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Jó é um dos maiores exemplos de sofrimento que nós encontramos na Bíblia. Ele faz com que se cumpra aquela palavra que diz que por muitas tribulações se é necessário entrar no reino de Deus. O livro de Jó conta a história de um homem sincero e temente a Deus. Ele era rico e influente numa terra chamada Uz. Não se sabe muito bem ao certo onde ela se encontrava, só se sabe que era talvez ao leste da Palestina. Bom, mas o que importa é que sabemos que ele era um homem bem-sucedido e um homem agraciado por Deus. Mas pela permissão de Deus, ele foi posto à prova. Ele teve percas incalculáveis. Pela permissão de Deus, é claro. Ele foi atingido talvez em todas as áreas da sua vida. Seus filhos, sua família foi dilacerada. Seus filhos foram mortos. Seus amigos se afastaram dele. Teve todos os seus bens destruídos. Perdeu tudo o quanto os outros achavam que tivesse muito valor. Por que eu digo isso? Porque mesmo ele perdendo tudo quanto ele perdeu, o que ele mais tinha medo de perder não era isso, não era seus bens talvez. O que ele mais tinha medo de perder era a presença de Deus na sua vida. Ele também foi atingido por uma doença grave chamada de lepra. Não por ele ser culpado ou por ele haver pecado, mas assim como o exemplo de Jesus Cristo no Novo Testamento, Jó também sofreu injustamente. Também o fato de ele ser
bem-sucedido não era mérito dele. Como eu já tinha dito, ele era um homem que foi agraciado por Deus. Porque na realidade sabemos que o maior bem que podemos receber é a salvação. E que também a salvação, a Bíblia nos fala que ela vem pela graça, que pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é dom exclusivamente de Deus. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Já sabia disso. Jó realmente era um homem sincero na sua devoção a Deus. Ele nos seus sacrifícios, nas suas orações, ele era sincero. Cumpria a palavra que pede que nós o adoramos em espírito e em verdade. Até nos seus pensamentos e nas suas palavras e nas suas ações em geral, Jó era correto. Mostrava que era capaz sim de um homem ser fiel a Deus e que o plano de Deus em redimir a humanidade com ele era executável. Mas Satanás decidiu provar o contrário. Ele insinuou 3 coisas a respeito de Jó. Sobre elas que quero falar com vocês. A primeira, ele insinuou que, ao contrário do que Deus disse sobre Jó, que ele era um homem fiel e temente, que Jó era fiel apenas porque tirava proveito disso. Como muitos crentes hoje acham que ser cristão é desfrutar o melhor da terra. Mas se esquecem que o melhor da terra é o céu. Bom, queridos, a segunda coisa que Satanás insinuou sobre Jó foi que ele, na realidade, ele enfatizou que Deus o havia comprado a Jó, que a sua devoção vinha através de suborno ou de troca, como se o amor de Deus pudesse ser comprado, como se o amor de Jó por Deus tivesse sido comprado, como hoje em dia as igrejas oferecem e pregam sobre prosperidade, sobre cura, sobre milagres, em troca de dízimo e de presença na igreja. Eles buscam na realidade o reconhecimento, buscam aplausos, e essa será a sua paga por tudo que eles fazem. Não que Deus não seja capaz de dar tudo isso ou até mais para nós, porque a palavra nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas receberemos sim essas coisas, mas não através de uma simples troca, mas sim através da nossa fé. Um grande exemplo, Jesus nos fala nas suas palavras que aquele que quiser vir após Ele, tome sua cruz todos os dias e o siga. Ele disse para o jovem rico que se quisesse realmente um lugar no céu, que se ele quisesse realmente seguir a Deus verdadeiramente, que ele vendesse tudo o que ele tem e o seguisse. Pena que ele não aceitou isso. Bom, por final, Satanás concluiu que o plano de Deus em redimir a humanidade consigo mesmo tinha falhado. Mas Deus decidiu provar ao contrário através da vida de Jó. Jó sofreu muitas aflições,
sua própria mulher o criticou e disse o porquê que ele não negava a Deus, quando ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Grande homem foi Jó, a ponto de olhar para sua própria mulher e dizer: louca és tu, aceitastes o bem que Deus nos deu, e agora não queres aceitar o mal. Tudo que tínhamos Deus nos deu, e Ele mesmo nos tomou. Nu saí eu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Jó não negou a Deus. Irmãos, nós muitas vezes, por muito menos, deixamos de fazer o que Deus nos pede, o negamos e entristecemos o seu Espírito Santo. Satanás caprichou com Jó. Ele pode estar tentando caprichar também e fazer o que de melhor ele sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Jó foi fiel. Ele honrou a Deus, foi vitorioso e derrotou a Satanás. E você também pode derrotá-lo. A palavra nos diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por fim, para não deixar apenas nas minhas palavras, quero contar o fim da história de Jó, que se encontra no capítulo 42 e versículo 10 em diante. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e a cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Saiba que assim como Jó, se vocês permanecerem firmes, inabaláveis na presença de Deus, constantes em oração, constantes na busca por mais de Deus, Deus recompensará vocês, assim como recompensou a Jó. Escreverá o nome de vocês no livro da vida e esperará vocês de braços abertos e dirá a vocês: venha a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde o princípio do mundo. Esse é o meu desejo. Que eu, que você, que nós subimos para a glória com Ele. E que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, guarde os seus corações até a volta de Cristo.